Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia, do bem-estar social, contra o nazifascismo, na luta contra a morte pela vida. Minhas amigas e meus amigos, este vídeo de hoje é dedicado especialmente a todas aquelas companheiras e companheiros que de alguma forma se encontram melancólicos, tristes, perdidos. A todos aqueles que ainda procuram se recuperar dos golpes sofridos com o golpe de 2016 e outros golpes que a vida traz. Muitos companheiros e companheiras me dizem assim, eu estou em depressão. Não, não está em depressão. Depressão é uma doença. É diferente de melancolia. Melancolia é um estado de alma profundamente triste. Pode levar à depressão, mas depressão é doença. Quem está deprimido não chega nem a abrir o canal. Não tem disposição nem para olhar um vídeo ou para digitar ou para escrever eu estou em depressão. Procura um acompanhamento médico para sair da depressão. Não, é dedicado àqueles melancólicos, tristes, saudosos. É por isso que ele é chamado de luto e luta. Para mim, um dos maiores exemplos de quem soube transformar o luto em luta, troca apenas uma consoante. Luto, luta, Lula. No auge da luta, Lula perde Dona Marisa, a companheira de tantos anos. Ele não se deixou abater. Sentiu a perda, entrou em luto. Porque toda perda pressupõe um luto. Toda perda. Um cão de estimação que morre, um pai, um parente, um marido, uma mulher, um emprego, a reprovação no colégio, tudo são perdas. E os lutos têm o tamanho exato do tamanho das perdas. Dizem lá os especialistas que o maior luto, o maior estresse provocado por luto é a perda de um dos cônjuges, o marido ou a mulher, a morte do marido ou da mulher. Vocês sabem, a boa parte de vocês sabem que eu estou vivendo o luto da minha mulher, que não tem 40 dias, que foi abatida pelo Covid, uma companheira de 43 anos de luta comigo, de vida. Mas é em Lula que eu quero focar essa questão. Ele perde Dona Marisa, ele perde o neto, ele perde a liberdade, fica na cadeia, ele perde o irmão. Tudo isso acontece em pouco tempo dentro da vida deste homem. E o que este homem faz? Se recolhe, chora, fica de mimimi? Não, ele dá um salto por cima. Em momento nenhum ele deixou transparecer depressão, derrota. Não, ele continuou a vida. Porque só há um jeito de vencermos o luto. É a luta pela vida, é continuarmos vivos. O luto é uma doença terrível. É uma hidra de 7 cabeças, ou de muito mais cabeças. O luto é tudo embaralhado. Mesmo o pequeno luto, por exemplo, de quem perde uma bicicleta, tem uma bicicleta roubada, é uma perda. Vai durar pouco tempo, depois comprar outra e tal. Mas é uma perda, é um luto. O luto é um embaralhamento de várias emoções, é um desequilíbrio total, uma fragilidade total. Mistura raiva, negação, saudade, tristeza, perda, sentimentos os mais variados, culpa. O luto, e vem tudo junto, vem tudo embaralhado. Às vezes você tem uma reação e não sabe o que ainda é o luto. E Lula é o maior e melhor exemplo de quem luta contra o luto, de quem transformou o luto em luta. Porque nós, povo brasileiro, estamos num gigantesco luto, que ainda não foi resgatado. O luto do golpe militar de 64, que nos arrebatou por tortura, morte, perseguição, jovens, cidadãos brasileiros em quantidade, e que ficou por isso mesmo, nenhum torturador foi punido, são todos heróis nacionais, como o brilhante Ustra, como quer Bolsonaro. Mas a gente se recuperou desse luto na campanha das diretas já, na campanha da anistia, mas ele continua lá dentro, ele não foi purgado por completo. Vivemos anos de democracia, anos de liberdade, e aí veio o golpe de 2016.
Praticamente o que fizeram com Dilma Rousseff é um homicídio, é um assassinato. Uma mulher digna que não se curvou às sabotagens, às chantagens dos canalhas que estavam na Câmara Federal, no Legislativo, sobretudo o Eduardo Cunha, e por causa disso teve como vingança o seu impeachment. E todos nós que acreditamos na democracia, todos nós que acreditamos na liberdade, fomos assassinados com ela. Perdemos. Foi como se tivessem matado em nós, mais uma vez, a sede de liberdade e democracia. E entramos em luto, profundo luto. Até porque fomos violentamente derrotados. O impeachment se deu de forma rápida. Logo em seguida, Michel Temer, o canalha, assumiu, o golpista traidor, o vice, que trabalhava nas sombras. E em seguida, por uma razão enlouquecedora, boa parte do povo elegeu Bolsonaro. Não bastou só assassinar Dilma. Era preciso tripudiar em cima dos derrotados, dos que estavam em luto. Era preciso não respeitar o luto, a perda que o povo brasileiro teve com o fim de 4 governos populares e progressistas. Nós levamos muito tempo curtindo este luto. Os primeiros tempos foram muito difíceis. Era de negação, a gente não aceita. Volta Dilma, volta, lembra-se dessa campanha? Volta Dilma, como se fosse possível voltar atrás. Não tinha jeito de voltar atrás. É como quando uma pessoa morre, ela não volta, mas o primeiro tempo é de negação. Não, não morreu, não caiu. Não, nós vamos continuar. Depois vem os saudades, vem os sentimentos de tristeza, de perda, de depressão, de melancolia, todos eles juntos. E é assim que o povo brasileiro estava. E foram precisos muitos anos, de 2016 até 2021, para a gente começar a elaborar esse luto e a sair do luto. O Lula saiu muito mais rápido. O Lula nos indica o caminho. O Lula nos indicou o caminho, é a luta, é continuar, é perseverar. Bom dia, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. E ele lá dentro do catre dele, da cela da Polícia Federal, escutava e perseverava, e lia, e fazia exercícios. E a vida continuava mesmo na cadeia. Porque só há uma resposta para a tristeza, para a saudade, para a perda. É a vida. E Lula nos aponta o caminho. E neste momento que começa a campanha eleitoral, a gente sai das cordas. O povo brasileiro começa a curtir o seu luto, a despegar-se do seu luto, a transformar o luto em luta, em vida. Mas o povo como um todo, na sua maioria, ficamos poucos na grande derrota, porque nós fomos profundamente derrotados. Nós perdemos Dilma, tivemos que aturar Michel Temer, não adiantou dizer fora Temer, tivemos que aturar a perda de Haddad e a vitória de Bolsonaro, e todo o fascismo, e toda a cretinice e a estupidez que veio junto. O luto é imenso. Vocês não tenham dúvida, vocês têm... Quem me diz assim, eu estou triste, estou deprimido, eu não aguento mais, eu desisto da luta, tem toda a razão, tem todo o direito. Mas é preciso saber lidar com este luto. É preciso resistir, é preciso avançar, é preciso continuar vivo. Porque é a vida que vence o luto. E a vida é a luta. E é a luta que a gente está travando hoje para as eleições de 2022. Fazer uma gigantesca bancada progressista, eleger um governo popular e progressista, provavelmente com Lula, será Lula, porque ele é o grande exemplo de vida para o povo brasileiro. Lula não é só um cara de esquerda, ou popular, ou um homem que gosta do povo, ou um nordestino. É um exemplo de vida. Um homem que vence a morte com seu cortejo de horrores. Que vence Dallagnol, que vence Sérgio Moro, que vence as prisões, que vence as condenações. Que vence a morte. Que reencontra o amor, porque sabe que é necessário. A gente não pode ficar desse jeito. Eu estou me dirigindo a vocês, companheiros e companheiras, para dar força. Para dizer, nós estamos saindo das cordas, nós estamos indo para o ataque, nós estamos recuperando a vida, estamos na luta, sobrepondo a luta ao luto. É por isso que a gente persevera. Não tem outro jeito. Ou isto ou a morte. E a morte é o que os nossos adversários desejam para nós. Que a gente desaparecesse, mas a gente é que nem a mulher do piolho. A gente é a mosca que pousou na sopa deles. E isto me lembra Carlos Drummond de Andrade, que diz: chega um tempo em que a vida é uma ordem. A vida. A vida. Partamos para a vida contra o fascismo. Tenham um bom final de semana.
Um abraço.